Esse é o Ancapso e nós vamos falar da preocupação da Europa com o Trump, tá? A Europa está com um problema sério econômico, né? Ela está com um problema de estagnação econômica bastante significativo. Há coisa de 16 anos atrás, lá em 2008, o PIB da Europa e o PIB dos Estados Unidos era mais ou menos a mesma coisa ali, né? Os Estados Unidos já era um pouquinho maior que a Europa, mas era pouca coisa. Agora, os Estados Unidos já é quase o dobro do PIB da Europa. O que está acontecendo? O que a Europa estagnou enquanto os Estados Unidos continua crescendo? E a resposta está justamente nessa preocupação europeia. A Europa está pior porque o temor da Europa é justamente porque o Trump nos Estados Unidos vai garantir mais liberdade e com isso vai garantir mais crescimento. Ao passo que a Europa, ainda atrelada ao comunismo, atrelada ao socialismo, cheia de regras, cheia de proibições e coisa e tal, vai continuar sendo o fracasso econômico que está sendo agora, né? Essa notícia foi sugerida por Dedo no 13 Gritaria, Privatizar e Fundir Municípios e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Europa se prepara para Trump. O pior pesadelo econômico se tornou realidade. Por que o pior pesadelo econômico? Porque, por um lado, os Estados Unidos vai continuar com alto grau de liberalismo econômico e, com isso, vai aumentar a diferença para a Europa. Olha só essa comparação aqui. Ó. Isso daqui era o PIB. Tá? O PIB da zona do euro, né, em vermelho, e dos Estados Unidos em azul. Em 2008, os Estados Unidos já era um pouquinho maior do que a Europa, mas está aqui, mas pouquinha coisa. Era ali pau a pau, né? Agora, em 2023, a Europa cresceu um pouquinho de nada, os Estados Unidos cresceu pra caramba. O que aconteceu? Os Estados Unidos está quase o dobro da Europa agora. E o que teve de diferença nesse meio tempo? Né? Como é que pode a Europa ter ficado estagnada enquanto os Estados Unidos cresce? E o Ole Lehmann, que é um alemão que está fazendo essa avaliação, ele fala o seguinte, olha só, se você pegar as companhias de maior valor aqui, o que fez a diferença para os Estados Unidos? Foram justamente as inovações, as companhias tecnológicas, a Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, tudo isso daqui são empresas americanas e que cresceram muito de valor de 2008 para cá. Né? E aí eles perguntam, mas por que a Europa não tem isso? Cadê a inovação na Europa? Né? Porque a Europa, tem pessoas capacitadíssimas na Europa. É lógico que tem muita gente inteligente na Europa, tem muita capacidade, muito dinheiro para investimento. A Europa tem todo o potencial para também criar empresas novas, empresas disruptivas, empresas com alto potencial de lucro. Né? A SAP, por exemplo, é da Europa, a SML é da Europa. Tem empresas da Europa aqui também, mas as que cresceram mais são as dos Estados Unidos. E aí qual que é o problema aqui que ele explica? Né? É justamente porque aqui, quem está crescendo mais é a China e os Estados Unidos. E qual que é a diferença desses em relação à Europa? A Europa adotou uma postura de segurança. E é a mesma postura que o Brasil tem também. O Brasil adora seguir a Europa nesse sentido. Por exemplo, quando começou o negócio de inteligência artificial, qual foi a primeira preocupação do pessoal aqui? Não porque temos que proibir, porque vai ser usado para o mal, porque vai ser usado para enganar as pessoas e coisa e tal. E tudo bem, de fato, pode ser enganado para essas coisas, mas o fato é o seguinte, para enganações diretas já tem lei para isso, não precisa criar uma regulamentação para a inteligência artificial. A questão toda é, ao criar mais regulamentações focadas nisso daí, você aumenta a insegurança jurídica disso daí, você limita o crescimento, você bota um custo nas empresas que vão desenvolver inteligência artificial e você basicamente proíbe isso aqui no Brasil, torna proibitivo isso no Brasil. E na Europa a mesma coisa. Quando você corre para regulamentar alguma coisa, você está fazendo errado. Ao contrário, Estados Unidos e China também, a China tem essa característica também, deixa o barco correr, deixa a coisa ir para frente. Lá na frente, quando a tecnologia estiver madura, quando a tecnologia realmente tiver uma coisa, né, já estabelecida, você já sabe quais são os problemas que ela gera, aí sim você faz uma regulamentação. Ou seja, fazer regulamentação cedo é ruim por dois motivos. Primeiro, porque você sufoca a inovação. As empresas que estão começando agora já têm que lidar com regulamentação, já têm que lidar com burocracia, com aprovação governamental. É uma merda, inclui um custo. E segundo, você começa a regulamentar sem saber qual vai ser o problema real.
porque a coisa ainda está crescendo, ela ainda vai surgir ainda, você não sabe qual vai ser o problema. Vai ser o quê? Vídeo de deepfake que vai ser o problema? Não sei. Já tem um monte de vídeo de deepfake, todo mundo sabe o que é deepfake. Não tem nenhum problema, não gerou nada de crítico no final das contas. Ninguém votou no Trump ou na Kamala Harris porque viu um vídeo de deepfake fazendo alguma coisa e decidiu votar desse jeito. Então, assim, coisas que podem parecer um problema enorme não necessariamente serão um problema no final das contas. E outras coisas que não são um problema, que não parecem um problema tão grande, podem no final se mostrar ser um problema muito maior. Então, se você deixar a tecnologia fluir e regulamentar mais adiante, isso é muito mais bem feito. É por isso que a China e os Estados Unidos estão disparando e é por isso que a Europa está ficando para trás. O Brasil nem aparece no gráfico aqui, porque o Brasil não só é uma insignificância, como ainda insiste em regulamentar como se a gente fosse a Europa. O pessoal tem essa preocupação, porque fake news tem que regulamentar, internet, não sei o que lá. Os Estados Unidos não regulamentou e não pretende regulamentar e não vai regulamentar. E a China regulamenta, a China infelizmente regulamenta. Mas os Estados Unidos não vai regulamentar isso e está se dando muito melhor no final das contas. Por quê? Porque você expande a inovação, você dá mais espaço para a inovação, você dá mais espaço para as coisas, né? E não fica nessa paranoia de não que temos que ter segurança. Porque a segurança é muito importante. Não, a segurança, essa paranoia pela segurança acaba comprometendo o desenvolvimento. É o que está acontecendo com a Europa. Veja a cena de startups em Berlim, que é onde o cara vive aqui, né? Fundadores são sempre vistos com suspeita. Empreendedores são exploradores. Não é a mesma visão aqui no Brasil? É a mesma coisa que o pessoal vê aqui no Brasil. Quem está empreendendo, não, o cara é um explorador, está explorando, não sei o que lá. Parasitas capitalistas, o pessoal que começa a fazer startups, né? Por outro lado, lá nos Estados Unidos, no Silicon Valley, olha só a quantidade de empresas, de iniciantes que tem lá em São Francisco. E olha que é São Francisco, que é um estado o mais democrata, o mais socialista dos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, qual é o problema dos europeus? Leis de empregabilidade, leis sobre emprego, tornando contratar e demitir pessoas impossíveis. Olha só, a CLT, é o que eu sempre falo aqui, a CLT basicamente proíbe você de contratar. Eu, depois que fui empresário, que tive gente contratada, que demiti, coisa e tal, a minha conclusão que eu tirei é a seguinte, a CLT podia ser resumida em um artigo. Artigo 1º, é proibido contratar pessoas no Brasil, ponto final. Não faça isso, não seja maluco de contratar alguém no Brasil. Não se contrata pessoas no Brasil, é proibido. E na Europa, aparentemente, é a mesma coisa. Cria um monte de lei de empregabilidade. E olha só, tem uma outra armadilha nessa história, que é a armadilha da política. O político, ele gosta de dizer que está resolvendo o problema de alguém. E aí fazendo lei para resolver o problema de alguém. Só que lei não resolve problema nenhum. Lei só piora a situação. Aí, a lei de empregabilidade é o que a gente está vivendo aqui no Brasil com essa discussão da jornada 6x1, jornada 4x3 e não sei o que lá. O que acontece com essa história, né? O político, ele tem um incentivo muito grande para criar umas leis dessa para tentar ganhar voto na próxima eleição. E aí começa a ferrar os empresários, porque os empresários não têm força, né? Para cada empresário você tem 30 empregados. Ou seja, essa lei vai prejudicar os empregados, na verdade, mas os empregados não percebem assim, eles levam um tempo para perceber que foram ludibriados pela lei, que eles estão sendo prejudicados por ela. E o empresário é um voto só, os empregados são vários votos. Então, para o político, ele não quer nem saber, ele quer ferrar os empresários de qualquer jeito. Só que isso, ao longo do tempo, começa a gerar pobreza econômica, ineficiência econômica aqui, ó. Taxas de impostos esmagando pequenos negócios. Custos de compliance matando a inovação. É o mesmo problema que eu falo aqui. Cria-se legislação para tudo, a legislação mata a inovação e pronto, você não tem como competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não é mais um país tão pequeno governo assim, né? Os Estados Unidos nasceu com a ideia de ser um governo mínimo, de ser um Estado mínimo. Já não é mais assim, mas ainda é um Estado muito menor do que na Europa e do que aqui no Brasil. Isso é que é o mais impressionante, né? E outra coisa também, é o que eu falo para vocês, o custo da regulamentação ela é sempre maior no pequeno do que no grande, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu Classic, falando que é o problema dos inteiros, né? Esse problema existe de fato. Por exemplo, vamos supor que o pessoal invente uma lei agora de obrigar
a escala 4x3, né? Beleza, para a Volkswagen, uma grande empregadora no Brasil, o que a Volkswagen vai fazer? Vai botar lá na planilha de RH deles o custo daquilo ali, coisa e tal, vai aumentar o preço dos carros, porque, né, o custo tem que sair de algum lugar, né, o dinheiro tem que sair de algum lugar, então vai aumentar o preço dos carros, vai diminuir o salário dos novos contratados e coisa e tal, mas vai resolver aquilo ali, pronto, todo mundo vai ter agora jornada 4x3 na Volkswagen. É uma questão de só ajeitar a planilha do RH lá da Volkswagen, né? Agora, pensa na lojinha de esquina da Dona Maria. Dona Maria tem uma empregada que ela bota lá para ajudar ela na lojinha dela. Agora, a empregada só pode ficar 4 dias por semana. E aí? Como é que a Dona Maria vai fazer? Repara que se você tem na Volkswagen, tem 2.000 empregados, é uma questão de planilha. Você bota lá na planilha, sai com o resultado e acabou. Não tem nem o que discutir. No caso do botequim ali, da lojinha da Dona Maria, é outra coisa, porque ela só tem um. Se ela tiver que contratar outro, olha a complicação, como é que ela vai fazer? Entendeu? Esse tipo de regulamentação pesa muito mais no pequeno do que no grande, porque o pequeno tem o problema dos inteiros. Você não tem como ter 1,5 empregados. Você tem um empregado, você tem 2 empregados. Se você tem uma lei que proíbe agora, que muda as coisas, você não pode ter 1,5 empregado, 1,7 empregado. A Volkswagen tem 10.000 empregados, ela pode ter 17,3 mil empregados, pode ter 17.300 empregados, pode ter. Agora, ela não tem como ter, a lojinha da Dona Maria não tem como ter 1,7 empregado, ela tem um empregado ou tem 2 empregados. Então, repara, esse custo acaba sendo muito maior no pequeno do que no grande, né? E é o que ele está falando aqui, a Europa está exatamente nessa armadilha. Um monte de político fazendo lei porque quer se reeleger, criando coisas que, em última análise, são obstáculos para a inovação e, com isso, ficando para trás. Os Estados Unidos é o que está sobrando no mundo nessa história, porque é o único país que você ainda tem alguma liberdade para empreender. Tá? Não está tão bom lá ainda. Já foi melhor no passado, mas ainda é muito menos que o resto do mundo. A China está surpreendentemente indo bem. Por quê? Porque justamente nessa questão de regulamentação, principalmente regulamentação energética e ambiental, a China caga para isso, meu amigo, né? Enquanto aqui no Brasil tem estradas que ficam paradas porque tem o sapinho da Lagoa Azul, que é único naquela região, então tem que parar a estrada toda para não matar o sapinho. Lá na China eles asfaltam o sapo e pronto. É bom que faz mais massa junto com o asfalto ali, já ajuda a asfaltar a coisa toda e foda-se o sapo. E eles estão certos, porque na verdade, se tem uma porcaria de um sapo que tem só numa lagoa, num lugar, é porque já está em extinção mesmo, já ia acabar de qualquer forma. Então aproveita e asfalta a porcaria do sapo de qualquer forma. Então é o que eu falo para vocês, esse custo da política, esse custo do populismo de esquerda está matando a Europa. Não é o Trump, não. O Trump só vai acelerar esse processo por quê? Porque ele tende a manter os Estados Unidos pouco burocráticos e assim vai mostrar mais para a Europa o nível de diferença que tem, né? Sem contar a pressão que ele vai fazer certamente, por exemplo, contra leis de censura na Europa. A Europa está doida para censurar o X, está doida para censurar a mídia social. O Trump não vai gostar disso não, o Trump vai fazer pressão contra isso. Isso vai ser um problema para a Europa, né? Enfim, a Europa não está bem economicamente, aqui, milhares de pessoas protestam em Portugal exigindo aumento de salários e das pensões e coisa e tal, mas o problema é essa filosofia europeia de governo grande, governo controlador que garante a segurança da população. Isso daí, meu amigo, é tragédia. Socialismo leva a tragédia sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.